Bem, Carol, essa aula desse sábado agora, essa nossa conversa desse sábado, ela vai ser bem mais simples do que a do sábado passado, tá? Porque nós vamos conversar sobre algumas coisas que vocês com certeza já estudaram e que lembram com tranquilidade, tá? Nós apenas vamos, talvez, estabelecer algumas nomenclaturas que são novas, certo? Para vocês, no caso, né? Então, nós, no sábado passado, nós discutimos os 4 elementos principais da semântica, que são o sentido, o significado, os elementos de... Elementos de referência e relação. Pronto. Então, toda vez que a gente pensa em fazer um enunciado, toda vez que a gente pensa em transmitir, né, sentido através do significado, nós precisamos criar algumas associações, né? Porque nós vamos usar a linguagem. Então, se nós vamos usar a linguagem visual ou gestual, tá tudo bem, né? Porque a imagem fala por si só. Mas se nós estamos usando a linguagem verbal, nós vamos precisar criar determinadas associações que possam, através do significado dessas associações, estabelecer a mensagem que nós queremos, tá? Então, eu coloquei aí esse debate introdutório para vocês, para que a gente possa iniciar a nossa discussão. Na verdade, vocês já, de certa forma, começaram a discutir isso com a tarefa da semana passada, do sábado passado, tá? Eu não sei se você percebeu, mas havia algumas perguntas na tarefa, algumas das questões da tarefa se referiam à metáfora, né, à linguagem figurada, Sim. e vocês acabaram já... Oi? Sim, eu lembro. Você percebeu, né? Uhum. Pois é, então a gente acabou, de alguma maneira, já introduzindo aquilo que a gente vai discutir agora, tá bom? Então, a primeira pergunta aí que eu fiz é, na verdade, uma recuperação daquilo que nós discutimos no sábado passado, tá? Eu coloquei essa charge aí, e aí pedi para vocês pensarem em quem escreveu, para quem foi escrito, com que intenção, certo? Então, nós estamos vendo aí que essa charge ela é, na verdade, uma sátira, né? É uma crítica social, correto? Então, muito provavelmente, a intenção aí, né, é fazer uma crítica a duas coisas. Na sua opinião, Carol, que duas coisas são essas? Da crítica? Sim. Primeiro, eu acredito que seja sobre a rede social, né? Que a gente considera Okay. rede social. E a outra... Bom dia, Wanda. Rede social... E a outra seria Olá, crítica social em si, não sei. Vamos observar bem, né? A rede social, ela vem de onde? Da internet. Pronto. Então, a primeira crítica aí, né, se refere ao fato de que as classes mais pobres, né, as classes menos privilegiadas, elas não têm acesso à internet, correto? Então, o rede social é outra coisa, significa que, muito provavelmente, essas classes menos favorecidas têm acesso mais difícil à internet, certo? Então, essa é a primeira crítica. E a segunda crítica, qual é? É essa que você acabou de mencionar, a crítica social. Por quê? Porque a gente sabe que em determinadas famílias, várias pessoas vivem no mesmo ambiente, certo? Então, essa aí é a ideia.
Você está vendo uma rede onde existe o pai, a mãe, né? E vários filhos. Então, essa é a crítica social. Primeiro, ao fato de que as famílias mais pobres podem ter mais filhos, ou normalmente têm mais filhos. E o fato de que eles sequer têm uma moradia decente, certo? Então, a rede social aí é o compartilhamento da mesma moradia, do mesmo ambiente, tá? Vocês gostariam de mencionar mais alguma coisa que vocês estão vendo aí? Com relação à linguagem, o que é que vocês podem dizer? Pensando naquilo que nós já discutimos até agora. Existe alguma ambiguidade aí? Existe alguma ambiguidade? No caso, eu acredito, não sei se está correto, né? Pode falar. Que existem dois sentidos para o Uhum. significado rede social. Mas isso está expresso lá na linguagem, correto? Isso. Esses dois significados que você mencionou aí, eles são ambíguos na imagem, lá na mensagem que foi colocada? Tem ambiguidade lá? O que é ambiguidade? Então vamos lá. Oi? Carol? Acredito que sim. Vana, você ainda está aí? Estou ligando o computador para eu poder enxergar melhor, professor. Por isso que eu ainda não falei nada aqui. Bom dia. Bom dia, tá bom. Ambiguidade, ela se refere ao uso ou à colocação ou à associação de léxicos, né, que confundem a mensagem, correto? Então, se você cria, né, se você constrói uma unidade lexical, onde as associações que você fez, né, para criar esse sentido através do significado dos vocábulos que você está usando, acabam por confundir o receptor, né? Isso aí implica em ambiguidade, certo? Pode ser que você nem repita os elementos na frase, tá? É apenas a maneira como você constrói a unidade. Nós vamos já ver no exercício seguinte. Então, aí, nessa charge, a associação que foi feita não traz ambiguidade, tá? Ela traz uma polissemia, certo? Você está usando rede social, certo? Com dois significados diferentes, tá? Sendo que, no segundo caso, onde aparece ali a rede, né? Ele usou uma linguagem conotativa e não denotativa, tá? Embora a imagem nos ajude a entender bem a mensagem. Então, isso aí não é ambiguidade, porque a mensagem está bem clara. Ele usou apenas polissemia, tá? Então, a rede social da internet é a comunicação à distância, né? A socialização de mensagens à distância. E a rede social aí, no caso da imagem, é o compartilhamento de uma rede só por várias pessoas, ou seja, de uma casa só por várias pessoas. Então, aí não há ambiguidade, tá? A mensagem está clara, certo? A ambiguidade existe quando a mensagem não está clara, correto? Então, eu posso dizer que a ambiguidade seria o acidente na linguagem que faz ficar confuso, é isso? Não. A ambiguidade, sim. Ok, a ambiguidade está correta.
Ah, tá, entendi. Você constrói unidades onde a colocação dos léxicos ou a associação entre léxicos na unidade faz o receptor ficar em dúvida sobre a mensagem, como nós vamos já ver no próximo exercício aí que aparece na folha que eu coloquei lá para vocês, tá? É No porque caso aí... pode falar. Essa Pode falar. charge aí, ela é de uma questão do Enem, não é isso? Aí, um Exatamente. dia, eu fui tentar explicar, né, para os meus alunos. Só que eu não entendi muito bem, porque na minha mente ainda estava muito confusa essa questão da ambiguidade e da polissemia. A ambiguidade, tá? Ela corresponde a uma confusão na recepção da mensagem, tá? Então, você cria uma mensagem que leva o receptor a entender de várias formas, pelo menos, no mínimo, duas, né? Certo? E isso provoca uma confusão. Aqui não. Aqui você está usando a rede social de maneira bem clara, tá? Então não há ambiguidade. O que há aí é polissemia, onde você está usando o mesmo vocábulo, a mesma associação lexical, tá? Com duplo significado. Mas o significado não está obscuro, ele está claro, entendeu? Entendeu, Carol? Sim, entendi. Deixa eu ver se... É muito parecido, né, professor? É bastante. Vamos ver se a gente dá um outro exemplo. Por exemplo, a palavra rede. Tira o social, tá? A palavra rede. Ela pode ser usada com vários significados. Pode ser a rede de dormir, como está ali. Pode ser a internet, certo? Pode ser uma rede de network, quer dizer, a quantidade de amigos que você tem. Você sempre diz assim, é a minha rede, certo? Então, o vocábulo rede pode ser usado com vários significados. Um é o significado literal e os outros, ou o outro, são significados não literais, tá? Que nós chamamos de figurados, tá certo? Isso é um caso, tá? Que existe muito, por exemplo, na literatura, né? Então, os autores literários, eles costumam usar, costumam brincar, vamos dizer assim, com o significado denotativo e o conotativo, porque eles usam muito a linguagem metafórica, correto? Então, isso é um tipo de polissemia, tá? Claro, se você não souber construir as unidades e fazer essas associações de forma clara, você vai acabar criando ambiguidade. Mas vocês vão ver daqui a pouco que não precisa ter esses dois significados, não. Você pode criar uma unidade com uma palavra só, ou com uma espécie de associação, que vai acabar por criar uma ambiguidade, tá certo? Quer dizer, você vai confundir o receptor. Tá? Normalmente, quando você cria uma unidade que tem ambiguidade, o receptor ele vai fazer uma pergunta. Vai dizer, mas o que ele quis dizer com isso? Se você olhar lá para a charge, apesar do sentido figurado ali, né, da metáfora criada com a rede social, o sentido, o significado que foi colocado está absolutamente claro. Mas por quê? Porque a imagem ajuda, certo? A imagem ajuda, tá? Muito bem. O outro tipo de polissemia que você pode reconhecer é quando você tem vários vocábulos diferentes para o mesmo signo em regiões distintas. Então, por exemplo, nós aqui chamamos o pão, né, aquele pão careca, certo? A gente chama de pão careca. Mas ele tem outras acepcias, né, outras acepções, que são pão francês,
carequinha, né? Bisnaguinha. Então, em várias regiões do Brasil, esse pão careca, que nós chamamos aqui no norte de careca, ele tem outras acepções, né? Existem outros vocábulos para o mesmo signo. E isso, né, gente, foi uma das grandes críticas feitas ao Saussure, né? Mas, na verdade, ele morreu, ele faleceu, né? Antes que pudesse expandir a pesquisa inicial que ele tinha. Então, os que vieram depois dele foram apenas complementando o que ele havia iniciado. Então, por exemplo, a palavra neve, certo? Em determinados idiomas, tem vários vocábulos para representar a mesma palavra. Então, quando o Humboldt veio depois do Saussure para estudar as pesquisas que ele havia feito, ele descobriu que numa tribo indígena, lá no Canadá, eles tinham 7 vocábulos diferentes para neve. E aí ele começou a se perguntar como era que aquilo era possível, certo? Já que o Saussure não estabeleceu isso. Então ele dizia assim, bom, afinal de contas, é um signo só ou vários signos? E aí toda a discussão em torno da polissemia e de outros recursos da linguagem vieram à tona, né? Por exemplo, é fácil você perceber isso. Azul, as cores, né? Se você pensar em cores, vamos pegar aqui como exemplo o azul. Você tem azul, então esse é um signo, mas você tem várias tonalidades para esse azul, não é isso? Tem azul claro, azul escuro, azul piscina, azul marinho, azul não sei o quê. Então aí você pode verificar com tranquilidade que se você usar apenas a palavra azul, você vai remeter a um significado, certo? Se você quiser especificar esse significado, você terá que usar essas outras associações, tá? Então, escuro, claro, marinho, piscina e etc. Então, vejam o seguinte, a linguagem verbal, ela te dá muitas possibilidades, ela te traz muitas possibilidades, certo? Ela é muito rica, vocês já devem, com certeza, ter ouvido falar que a língua portuguesa é extremamente rica, certo? Possibilita várias oportunidades, certo? Você tem muitos recursos nessa linguagem verbal. Só que você precisa ter cuidado na hora de construir as suas unidades lexicais e semânticas, certo? Porque quando você cria essas associações, quando você utiliza o léxico, seja ele simples, composto ou associado, você vai transmitir um significado que vai implicar no sentido que você pensou para a sua mensagem. E se você não tiver cuidado, você vai acabar criando ambiguidade, tá certo? Então, você pode pensar em polissemia como sendo o mesmo vocábulo, certo? Com várias variações. Então, pão careca, carioquinha, francês, bisnaguinho. Então, são vocábulos diferentes para a mesma coisa. Rede é um vocábulo só que remete a vários significados. Então, isso é polissemia. Ambiguidade é quando você cria uma dúvida na cabeça do receptor. Então, vamos ver se nós conseguimos entender isso melhor, tá? Esqueçam a chave. Ó, vamos ver essas frases aqui. Eu vou tentar aumentar um pouco, tá? Foi muito. Pronto, melhorou? Melhorou? Aqui não Sim, mudou, professor. mas dá para ver. Tá. Vocês... Agora.
Tá, vocês teriam algumas frases aí, certo? E vocês precisariam me dizer se há ambiguidade ou polissemia. Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira junto com vocês, tá? E depois vocês tentem fazer as outras. Então, a letra A diz assim: os corpos do casal B serão exumados pela segunda vez esta semana. Vocês acham que aí existe uma ambiguidade? Ambiguidade, eu acho. Onde ela está? Está correto, é uma ambiguidade que tem aí. Mas onde ela está? Professor, Oi. serão exumados pela segunda vez essa semana. Na verdade, você não pode Exumados pela exumar. segunda vez. Você exumou, acabou. Você não pode exumar pela segunda vez, né? Certo? Você só exuma uma vez. Não exuma duas, três, quatro, cinco vezes, tá? Então, você está vendo aí que não houve nenhum tipo de uso duplo, certo? De significado. O significado das palavras que aí estão são literais, tá? Então, o que aconteceu foi que a gente criou uma pergunta, né, uma dúvida. Como é que se pode exumar um corpo duas vezes? Tá? Então, isso é uma ambiguidade, tá? Ok? Você cria uma mensagem que traz dúvida no seu significado, tá? No seu significado, no uso dos léxicos que você está utilizando. Tá ok? Tá ok? Certo. Uhum. Tá. Então vamos fazer a B. Dá alguns minutos aí para vocês pensarem. Essa tá mais fácil. Eu acho que também é ambiguidade, por conta do peru fantasiado. Quem é que está fantasiado? É o peru ou o presidente? Na verdade, existe a ambiguidade, mas não é aí. O Peru é que está fantasiado, né? O modificador, certo? O modificador do substantivo está junto dele. Então, Peru fantasiado, é o Peru mesmo. É porque não sabe se foi servido o peru ou os soldados americanos no bandejão, né? Porque Agora, exatamente. Aí é que está, onde comeu um peru fantasiado de marine no mesmo bandejão em que era servido aos soldados americanos. Então aí não se sabe se quem foi servido foi o Peru ou o presidente. Claro que se nós fizermos uma leitura cuidadosa, nós vamos entender que foi o Peru, tá? Mas ficou confuso, né? Ficou um tanto quanto confuso isso aí. Então, é uma ambiguidade, tá? É uma ambiguidade. Mas, professor, quando menciona... Perdão, pode falar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estou vendo vocês, tá? Porque eu estou vendo só a tela que está sendo apresentada. Então, vocês devem dizer assim, professor, aqui é o fulano. E aí, falar o que vocês quiserem falar, tá bom? Vamos lá. Quem vai falar? Alô? acho que era Pode a Havana, continuar.
Bom, Ana Beatriz, Ana Carolina, Vana. Vana, você está aparecendo 2 vezes, eu não sei por quê. Luiz, É porque o meu notebook não tem áudio, professor. Aí eu tenho que ouvir o áudio no celular. Isso. Isso, tá. Certo. Luiz, você ia dizer alguma coisa? Não, professor. Tá. Quem era que estava falando anteriormente? Era você, Amanda? Carol? Não, professor, acho que era a Vana que ia fazer alguma pergunta. Uhum. Era você, Vana? Pode falar. É porque tá dando um certo eco no seu som, tá? É como se tivessem 2 vozes ao mesmo tempo. Entendeu, Vana? Entendi. Não, professor, pode continuar. Tá. Então vamos lá, gente. Olha só. Na letra C, diz assim: Jatene pede resistência à equipe econômica. O que é que nós temos aí, então? Existe ambiguidade? Seria uma polissemia aí, professor? Onde? Em resistência? Isso, exatamente, tá? Na verdade, a palavra resistência, ela tem várias possibilidades, né? Pode ser resistência física, pode ser resistência de resistir à pressão, né? Pode ser várias situações. Então, aí, quando ele pede resistência, pode ser várias ideias, né? Tá? Não desistir, conseguir aguentar a pressão, o cansaço físico, tá? Então, essa resistência aí é uma polissemia, tá certo? Então, olha, vamos pensar aqui no seguinte. Toda vez que você usar um vocábulo, certo? Cujo significado não é o literal, quando ele assume outros significados, ou seja, quando você brinca entre denotação e conotação com o mesmo vocábulo, com o mesmo léxico, você está criando uma polissemia. Se você manuseia, manipula esses 2 significados, ou um só deles, e confunde o receptor, aí você está criando, então, uma ambiguidade. Tá certo? Professor, eu tenho uma Ok, dúvida. Carol? Pode falar. A Carolina, sobre a polissemia. A polissemia, ela só vai existir, digamos assim, se for uma única palavra? Não. Você acabou de ver lá em cima, na charge, que Sim, havia eram 2 uma palavras, rede composição. social. Isso, rede social, exatamente. É Tá? porque na resolução daquela questão, na internet que eu encontrei, está falando Sim. como se a diferença da ambiguidade da polissemia fosse justamente a polissemia ser uma palavra e a ambiguidade ser mais de uma palavra. Não, não necessariamente, tá? Você pode criar uma associação, certo? Você pode criar, lembre, o elemento de referência e o elemento de relação, eles são produzidos ou são mostrados, né, são expressados pela linguagem que você usa. Então, existem, por exemplo, locuções, certo? Que você pode utilizar, né? Você tem locução adverbial, locução nominal, então são aquelas frases, aqueles elementos compostos que você acabou de ver lá na charge. Então, se você viu essa explicação lá, isso está equivocado. Rede social, tá? No caso ali da charge, não está confuso,
tá? Apenas a pessoa utilizou no sentido conotativo, tá? Ou seja, rede social no sentido de miséria, né? No sentido de compartilhamento de situação negativa, e rede social no sentido de internet, tá? Que é o que normalmente hoje se usa. Então, ele usou o sentido denotativo em aquele sinalzinho lá em cima, e o sentido conotativo no outro lugar, lá na rede. Isso não é ambiguidade, isso é polissemia. A mensagem ali, ela está absolutamente clara. Apenas foi utilizada uma metáfora, certo? Mas que não traz absolutamente nenhuma confusão. Você olhando essa charge aqui, ó, você olhando essa charge aqui, você não entende a mensagem? Sim, fica claro, não tem confusão. Então, é como se você tivesse numa lan house, né? Certo? Aonde está escrito aqui rede social, tá? Então seria a internet. Então vamos dizer que dentro desse quadrado aqui você tem a sua rede social da internet. E aqui você está dentro de uma casa onde no mesmo compartimento, na mesma rede, dormem 10 pessoas. Então não há ambiguidade nenhuma aí não, tá? Não há ambiguidade aí, certo? Tá ok, Carol? Certo, professor, entendi. Tá. Agora vamos ver aí, a letra D. Renan Calheiros participou de reunião ministerial com Sarney no Palácio do Planalto, na qual ele voltou a pedir unidade no governo. O que é que vocês acham? Não tem nenhum corajoso aí? Eu não sei se ele voltou a pedir unidade no governo no Palácio do Planalto ou na reunião ministerial com o Sarney. Esperando alguma outra opinião. Desculpa, eu estou esperando alguma outra opinião. Não tem mais nenhuma? Eu pensei do mesmo modo que a Ana. Tá. Olha só. Na verdade, o lugar ambíguo aí, né? A ambiguidade está expressa na palavra ele. Quem pediu unidade? Foi o Renan ou foi o Sarney? Tá? Então, esse ele aí é que está causando essa dúvida. E nós também temos uma certa polissemia na palavra unidade, tá? Voltou a pedir unidade no governo. Então, a palavra unidade aí, ela não está no sentido literal, certo? Ela está no sentido figurado, tá? Mas que remete ao mesmo significado, né? Então, ele queria que houvesse união no governo, tá? Então, aí nós temos os dois aspectos, certo? No caso do Palácio do Planalto, vocês, eu não sei, não vejo nenhuma dúvida aí, não. O
participou de reunião ministerial com Sarney no Palácio do Planalto. Então, Renan participou de reunião ministerial com Sarney no Palácio do Planalto. Então, aí eu não vejo nenhum problema, tá? E a última frase. Seria polissemia? Não sei. Você precisa dizer onde ela está. Um bate-boca? Explique. Ai, professor. Bate-boca poderia ser... deixa eu ver. Discussão. Sim. Ai, professor, eu perdi o raciocínio. Na verdade, aí não há polissemia, tá? Aí existe apenas o uso do composto bate-boca, né? No sentido metafórico, de discussão, correto? Então, aí você tem um sentido conotativo, não é o sentido literal. As bocas não se bateram, né? Tá? É claro que se você tira o hífen, correto? Aí sim você pode ter polissemia, porque bate-boca sem o hífen podia ser duas bocas se batendo, certo? Sim, entendi. Tá, então aí não há polissemia. O que existe aí é uma ambiguidade. E aonde ela está? A ambiguidade está aqui na palavra chocou, né? Que chocou a todos. Por quê? Porque nós não sabemos se foi a notícia ou se foi o fato, certo? Então, a principal notícia foi o bate-boca que chocou a todos. Então, nós não sabemos se foi a notícia que chocou ou se foi o fato da discussão ter acontecido, certo? Então, olha, prestem bem atenção numa coisa, porque isso é importante. Essas frases, elas estão fora de contexto, certo? Elas estão soltas. Quando você as coloca em um contexto, talvez a ambiguidade desapareça ou talvez, mesmo existindo ali uma ambiguidade, você consiga decidir o que a pessoa quis dizer, certo? Qual foi a exata mensagem que ela transmitiu. Então, isso é importante, tá? Por quê? Por causa da outra pergunta que eu vou já fazer para vocês. Então, vocês estão vendo aí na folha que existe um contraste, né? Existe um versus aí entre campo lexical e campo semântico. Alguns de vocês já mencionaram isso na resposta da tarefa da semana passada. E vocês têm um material aí na plataforma, tá? Que eu vou já mostrar aqui, que dá os conceitos de uma coisa e de outra. Então, campo lexical, você pode pensar como sendo todos os vocábulos que existem na língua e, em especial, aqueles que fazem parte do mesmo grupo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, os sinônimos são um campo lexical. Então, se você diz assim, país, certo? Isso é vocábulo. Aí você tem pátria, terra-mãe, certo? Nação, que podem ser utilizados com o mesmo significado, correto?
Correto, gente? Sim. Pois é, então, isso é um campo lexical, tá? Vocês vão ver outros exemplos já já. O campo semântico, ele é o campo do sentido, certo? Do sentido e do significado. Então, é quando você utiliza o vocábulo, quando você utiliza o campo lexical para produzir a sua mensagem. E é aí que a porca torce o rabo, certo? Porque muitas vezes você escolhe o vocábulo errado, escolhe o léxico inapropriado, errado não vamos dizer, mas inapropriado, e acaba causando confusão na mensagem, tá? Então, é isso que nós precisamos ter cuidado. Campo lexical, a pesquisa do campo lexical, do campo léxico, né? Você pode fazer com muita facilidade hoje em dia por causa dos dicionários eletrônicos. Então, é aquela história, né? Eu não sei se já mencionei para vocês em um outro módulo, ou se vocês já discutiram isso com algum outro colega. Você, se vai ler um livro, tá? Ou se você vai ler um texto, você precisa estar pensando nas duas coisas, tanto no lexical quanto no semântico. Por quê? Porque se você encontra um vocábulo qualquer que foi utilizado ali em um determinado ponto do texto, você não conhece aquele vocábulo, e aí você vai para o dicionário, pode ser que aquele vocábulo tenha dezenas de acepções diferentes, tá? E aí, você vai ter que procurar aquela que se encaixa no contexto. Não é assim que a gente ensina os nossos alunos a lerem? Não é isso que diz a teoria da recepção? O seu repertório acaba por influenciar o seu entendimento. Então, você se depara com um léxico que você não conhece. Aí você vai para o dicionário, aquele léxico tem 10 acepções. Aí você vai ter que procurar entre elas qual é a que melhor se encaixa no texto, né? No contexto. Por quê? Porque se você escolher o léxico errado para aquela situação, você vai acabar não entendendo o texto. Não é assim que acontece? Você não pode pegar um livro do Jorge Amado, por exemplo, e vai ler com o Aurélio embaixo do braço. Porque há uma série de circunstâncias lá, no campo lexical que foi utilizado, que você não vai mais encontrar. Então, você precisa fazer um outro tipo de pesquisa ou confiar na sua interpretação. Aí você vai buscar o campo semântico dentro do seu contexto naquela situação. Então, vejam que campo lexical são todos os vocábulos e todas as associações que podem ser criadas através dele. Vocês acabaram de ver uma lá em cima na charge. Rede e social. Então, isso bate com o que nós chamamos de denotação e conotação, certo? Ou seja, é a linguagem literal e a linguagem figurada. Então, você brinca com a linguagem de forma espontânea, à vontade, né? Do jeito que você quer. Só que, muitas vezes, você acaba se atrapalhando nessa brincadeira. Então, é por isso que, muitas vezes, a gente lê um determinado texto e a gente diz assim, poxa, mas isso está complicado de entender. Está confuso isso. Ou então você diz assim, ô fulano, para o autor do texto, né? O fulano, o que é que tu quiseste dizer aqui com isso? E essa é a principal resposta para essa pergunta número 1 aí, eu coloquei para vocês.
Qual é a parte mais difícil da tarefa de um revisor? Eu costumo dizer que o revisor é como um pescador, tá? Ele joga o anzol e aí, em vez de pescar peixe, ele às vezes pesca uma bota, né? Pesca um pedaço de pano, uma garrafa plástica, certo? Então, eu acho que a parte mais difícil da tarefa de um revisor é ele conseguir penetrar na cabeça de quem produziu aquela mensagem, tá? É ele tentar entender, certo? O que é que está sendo expressado e melhorar essa expressão. Aí é que é a tarefa mais árdua de um revisor, porque não foi o revisor que produziu o texto, né? A gente já falou sobre isso, vocês lembram. Então, é por isso que, quando você, por exemplo, recebe um TCC, um trabalho de pesquisa para revisar, você não pode revisar parágrafo por parágrafo. Você tem que primeiro ler todo o texto, certo? E numa segunda leitura, você então vai identificando em que pontos aquele texto está ambíguo, se a polissemia foi utilizada de repente, se tem ali uma metáfora e ela está bem aplicada, ou se ela precisa ser modificada, ou se não cabe ali uma metáfora, certo? Se houve ali um exagero na expressão que foi utilizada. Então, por exemplo, se você diz assim, eu entendi com clareza, aí existe um reforço de significado, certo? Porque se você entendeu, você tem que ter entendido de forma clara. Você não pode dizer eu entendi se não entendeu de forma clara. Ou entendeu ou não entendeu. Porque se você entendeu só a metade, você não entendeu. Certo? Então, se você entendeu, entendeu de forma clara. Você não pode entender de outra forma. Então, vejam que esse é o principal, vamos dizer assim, terreno da semântica, tá? Nós vimos no sábado passado aqueles 4 elementos, certo? E toda vez que você expressa isso, você expressa através da linguagem, tá? E quando você faz isso, você brinca com a denotação e a conotação, você precisa ter cuidado com essa brincadeira, tá ok? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa antes de nós passarmos para o outro material, onde a gente vai, então, ver isso com mais detalhe? Professor, bom dia, Jordana. Oi, Jordana. Eu queria saber, assim, uma palavra empregada de forma polissêmica, ela pode estar errada, o emprego dessa polissemia, ou não? Ou ela é muito subjetiva, assim, com relação a isso? Não. Veja bem, você está fazendo 3 perguntas numa só. Então, vamos lá. Primeiro, se a palavra é polissêmica, ela dificilmente estará errada. Só vai depender apenas do contexto, tá? Ela pode ter sido escolhida de forma inapropriada. Mas como você está dizendo que a palavra é polissêmica, ela tem um amplo espectro aí, tá? Então, dificilmente estará errada. Muito bem. O outro aspecto é que
a mensagem do contexto precisa estar clara. Então, não há subjetividade aí. Se você usou determinado vocábulo de forma subjetiva, como fazem os autores literários algumas vezes, você está criando uma metáfora. Tá? Isso é um recurso da linguagem muito, muito, muito utilizado. Então, você ali estará utilizando um dos significados da palavra de forma figurada e não literal. E isso tudo precisa estar apropriado para não confundir o receptor. Então, assim, por exemplo, você diz às vezes, ele é um cavalo. Bem, pode ser porque ele é bruto, né? Pode ser porque ele é mal educado, ou pode ser porque ele come muito. Ou pode ser porque ele trabalha muito, né? E tem resistência. Então, aí você tem uma metáfora, né? Ele é um cavalo polissêmica. Concorda? Então, Entendi. se você diz ele é um cavalo, pode ser porque ele é bruto, pode ser porque ele é mal educado, pode ser porque ele come muito, e pode ser porque ele tem muita resistência. Então, dependendo do uso que você faz, dentro do contexto que você tem, isso pode estar apropriado ou não. Ok, professor. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Olha, naquele material que vocês têm lá, né, que é aquele caderno de semântica, vocês têm quase que um capítulo inteiro dedicado a essa coisa de polissemia, tá? De metáfora, de ambiguidade, certo? Depois, com calma, vocês poderão ler. Mas isso não é complicado, tá, gente? Assim, você tem sempre que pensar que qualquer vocábulo, ou a grande maioria deles, tem dois significados. O literal, que é quando você usa de forma denotativa, e o não literal, que é quando você usa de forma conotativa. Se você estiver usando o vocábulo de forma literal, qualquer sinônimo dele estará bem colocado também. Então, você tem um campo lexical em torno daquele vocábulo que você usou. Se você estiver usando de forma conotativa, aí a coisa pode se complicar, porque aí você está praticamente, como é que eu vou dizer? Você está praticamente intuindo o receptor a pensar naquele significado que não é o literal. Então, às vezes, isso pode trazer alguma confusão, tá? Mas vocês viram, por exemplo, no exercício anterior das frases, que em alguns pontos ou em algumas frases, você não estava utilizando sentido conotativo. Era denotativo mesmo, só que a relação que você fez dentro da unidade, a associação que você fez dentro da unidade, não ficou clara. Então, essa brincadeira, tá, com a linguagem, você faz praticamente o tempo inteiro. Na linguagem falada, é pior ainda. É aquela comunicação do dia a dia, que é o discurso, né? E daí que é porque é tão bonito esse estudo, você está acostumado com determinadas expressões que são características da sua comunidade, do seu meio. Então, se de repente chega uma pessoa, chega um visitante, um intruso no seu meio, na sua comunidade, pode ser que ele fique absolutamente confuso com determinadas expressões. E aí você terá que esclarecer, né? Claro.
tá? Então, isso aí é uma coisa muito ampla, tá? Então, é preciso apenas lembrar, a linguagem, ela pode ser literal, então ela é denotativa, ou não literal, conotativa, figurada, tá? Então, você usa figuras de linguagem, que vocês conhecem, né? Sinonímia, antonímia, paronímia, certo? Homonímia, catacrese, hipérbole, eufemismo, metáfora, comparações. Então, as figuras de linguagem são muitas, vocês já estudaram elas, certo? A figura de linguagem nada mais é do que você usar parte da linguagem de forma denotativa, parte conotativa. Certo? O que é a metáfora? Que é de todas as figuras de linguagem, a usada com mais frequência. A metáfora, ela é o uso de vocábulos, o uso de unidades, o uso de associações de forma conotativa. Tá? Você cria um significado que vai levar a um sentido diferente daquele que é o literal, que é o técnico, vamos dizer assim, que é aquele para o qual aquele vocábulo ou aquela associação foi originalmente criado. Então, esse contraste, essa brincadeira com a linguagem é o grande trunfo, vamos dizer assim, é a grande seara da semântica discursiva. E isso é o que mais atrapalha o revisor. Pode ajudar, né? Mas é o que mais atrapalha. Porque essa brincadeira, né, com a linguagem, ela é bastante individual. Às vezes a gente cria uma brincadeira, né? A gente cria uma associação. Aí as pessoas dizem assim, mas de onde tu foste buscar isso? Ah, eu tirei da minha cabeça. E o pior é que algumas vezes isso acaba se espalhando, especialmente hoje, né, com essa tal dessa rede social aí, isso acaba se espalhando e com o tempo se transforma em uma unidade lexicalizada, certo? Vocês sabem que se determinada expressão ou se determinado vocábulo é utilizado por um determinado grupo de pessoas durante mais de 5 anos, no mínimo por 5 anos, se aquilo é espalhado por 5 anos utilizado, aquela expressão, aquela unidade se transforma em algo lexicalizado, ou seja, vai para o dicionário e passa a fazer parte literal, né, da linguagem. Um exemplo disso é o Ricardão. Outro exemplo é a piriguete. Essas palavras, elas foram criadas, né, por um processo morfológico. Mas por que, ou de onde vem que o nome de um amante tem que ser Ricardo? E por que no aumentativo? Por que não no diminutivo? Já que é uma coisa, vamos dizer assim, pejorativa, né? Amante é algo que normalmente se implica um pensamento negativo, né? Algo ruim. Mas, paciência, foi criado isso foi utilizado e agora é algo lexicalizado. Então, o que é isso? Criou-se um léxico novo, tá? Que passou a fazer parte de um campo semântico bem específico. Vamos dizer assim. A piriguete é a mesma coisa. Certo, gente?
Tudo certo, professor. Certo. Vou parar, então, aqui essa apresentação, tá? Vou mostrar o outro slide, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta neste momento? Olha, vejam que isso é algo até às vezes intuitivo, né? A gente diz assim, eu entendo isso, eu sei disso, eu vejo isso com clareza. Mas, às vezes, pode trazer confusão, dúvida. Bom, antes de nós continuarmos, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Alguns de vocês postaram o debate introdutório da semana passada, tá? Lembram que nós também tivemos um debate introdutório, né, na nossa aula do sábado passado. E para minha surpresa, acho que foram 2 ou 3 de vocês que postaram aquele debate introdutório, quer dizer, as respostas para o debate introdutório, tá? Ou postaram a atividade como se fosse o debate introdutório. Então, esse debate introdutório, ele não é para ser postado, tá? Ele é justamente introdutório, quer dizer, ele é para ser discutido aqui no nosso momento de aula, tá? Não é para ser postado. O que vocês precisam postar é a tarefa. Então, está lá escrito, tarefa avaliativa, ok? Tá bom, gente? Muito bem, então, vamos continuar. Todo mundo consegue ver? Estão vendo com clareza? Sim, professor. Então, olha Sim. só. O ramo da semântica, certo? Que trabalha essa variedade, vamos dizer assim, lexical, né? Essa área lexical, ela é chamada de semântica lexical. Então, normalmente hoje a gente usa semântica para qualquer aspecto daqueles 4, né, elementos que estiver sendo utilizado. Mas se nós quisermos ser específicos, essa discussão entre campo lexical e campo semântico, quer dizer, aquilo que você escolhe na linguagem para transmitir o seu sentido, o seu significado, a sua mensagem, se está apropriado, se não está, se está confuso, se não está, nós optamos chamar de semântica lexical, tá ok? Então, não estranhem o nome, porque é apenas uma forma mais específica de mencionar essa discussão entre campo lexical e campo semântico, tá bom? Muito bem, então olha só. Vocês têm aí aquela coisa do Saussure, que eu falei ainda há pouco, tá? O Saussure, ele foi, como vocês sabem, o pai da linguística, né? Então, nada teria acontecido do que nós sabemos hoje se ele não tivesse iniciado aquele estudo, tá? Então, olha bem, segundo a visão mentalista do significado, o conceito de significado é associado pelo falante, ouvinte, quer dizer, pelo emissor e pelo receptor, certo? E hoje nós já chamamos emissor e receptor. Então, é por isso que eu disse para vocês, muitas vezes é você que conota, certo? Você acaba fazendo escolhas e associações que muitas vezes não são as naturais, tá? E aí, às vezes, isso acaba trazendo confusão. Então, vejam, é como eu disse a vocês,
são situações diferentes. Se você estiver em uma comunidade, tá? Se você vive em uma comunidade onde aquele significado, aquela expressão, aquele léxico, aquele campo lexical é comum, tá tudo certo. Agora, se você sai dali, certo? Vai para um outro lugar, vai para uma outra comunidade e espera que aquela outra comunidade consiga compreender uma expressão que é apenas da sua comunidade, você terá que primeiro explicar aquilo. Tá? Então, algumas coisas são apropriadas e outras não são, até que você esclareça. Então, é por isso que a comunicação é interessante, certo? Se eu não entendo uma coisa, o que eu devo fazer? Eu devo chamar o autor daquilo e pedir que ele esclareça. Se nós estivermos tete a tete, frente a frente, numa conversa, está tudo bem, né? Porque eu vou perguntar imediatamente. Mas se eu estiver lendo um livro, se eu estiver lendo um texto, nem sempre eu vou poder falar com o autor daquele texto. Então, aí eu vou ter que dar àquilo uma interpretação onde eu vou usar contexto, campo semântico, campo lexical, dicionário, discurso, tudo a idade, né? Manifestação sociolinguística, tudo o que eu tiver ao meu dispor para entender algo que não está, vamos dizer assim, dentro do esperado. Então, é mais ou menos assim. Você está escrevendo o seu TCC. Escreveu o seu TCC. Aí você começa a utilizar uma série de léxicos informais, tá? Alguns que são muito coloquiais. O que é que você fez? Você foi para um campo lexical que não é o esperado dentro daquele que você está produzindo. Então, aí o seu orientador, que é o seu revisor, né, diz assim, olha, eu não estou entendendo o que tu quiseste dizer com isso aqui. Olha, esse termo aqui, essa expressão, não pode aparecer no TCC. Então, vejam que todos esses aspectos, tá, entram na semântica lexical, que vocês estão vendo aí, ó. Tem por objetivo estudar as propriedades do significado das palavras. Então aí, gente, hoje em dia, né, nós temos várias outras ferramentas que nos ajudam. Por exemplo, terminologia. Muitas vezes você diz assim, meu Deus do céu, por que essa palavra existe com esse significado? Não faz sentido para mim. Aí você vai lá para o início da história, né? Lá para a origem da palavra. Aí você vem fazendo um estudo, né? Para saber as modificações, para entender as modificações que aquela palavra foi tendo até chegar no vocábulo, no léxico que você está vendo na sua frente. Então, hoje em dia, você tem outras ferramentas que vão lhe ajudando. O X da questão aqui, você como revisor, é entender que existem escolhas apropriadas, escolhas inapropriadas. Existem brincadeiras que são aceitas e brincadeiras que não são aceitas. Estamos falando dessa brincadeira com a linguagem, tá? Muito bem. Aí ele faz aqui uma observação, tá? Aí, o que nos interessa aqui é o que ele diz aqui no final, olha. Na semântica lexical, as palavras são definidas umas em relação às outras. Isso é o campo léxico, tá? As escolhas que você associa nas suas unidades. Então, é assim,
você está lá produzindo o seu texto. Aí você passa o primeiro parágrafo inteirinho, dizendo a gente, a gente, a gente, a gente. Quando você vai para o segundo parágrafo, você diz nós, 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 nós. Aí você causou uma certa discrepância, tá? Porque ou você está produzindo um texto informal ou um texto formal. Você não pode estar produzindo as duas coisas ao mesmo tempo, a não ser que haja alguma situação muito específica. Então, se você passou o primeiro parágrafo inteirinho dizendo a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, eu estou aqui, eu, leitor, né, entendendo que você está produzindo um texto informal. Aí, quando você vai para o segundo parágrafo, eu continuo esperando que você vá continuar dizendo a gente, a gente, a gente. Aí você passa para dizer nós, 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 nós. Aí, no terceiro parágrafo, você volta de novo a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. Aí, não tem condições. Tá? Então, ou você faz escolhas que são pertinentes e mantém essas escolhas, tá? Ou é melhor não fazer escolha nenhuma, quer dizer, é melhor não produzir texto nenhum. A gente vê muito isso, tá? Nos TCCs. Eu estou usando o TCC como exemplo, tá, gente? Porque é uma coisa bem próxima de vocês. Então, por exemplo, naquele exercício, naquele debate, né, ou naquele exercício, naquela tarefa da semana passada, se eu estou lendo uma charge, tá, onde existe um caipira, eu vou automaticamente, por causa do meu conhecimento, do meu repertório, eu vou esperar que os léxicos que ele utiliza tenham determinadas variedades. E eu tenho que aceitar aquilo, porque aquilo é manifestação sociolinguística. Então vejam que alguns de vocês responderam aquela primeira pergunta que tinham as alternativas com a letra D, dizendo que aquilo era uma linguagem do meio rural que não é utilizada no meio urbano. Aquilo está correto, mas não totalmente, porque ela pode ser utilizada assim no meio urbano. Vocês alguma vez já assistiram Crocodilo Dundee? 1, 2, 3, sei lá quantos que teve por aí? Nunca vi. Oi? Eu nunca vi, professor. Isso passa aí na televisão, já passou no cinema, tá? É um filme chamado Crocodilo Dundee. É um cara que vem lá do interior da Austrália, tá? Da floresta, né? Lá de dentro dos pântanos da Austrália, e vem para Nova York. Tá? Só aí que ele traz a bagagem linguística dele totalmente com ele. Aí ele nem só não entende algumas coisas que são ditas para ele, né, lá no meio urbano, como ele passa a usar coisas que as pessoas não entendem. Mas ele usa e explica o que ele quer dizer. Ou pede para esclarecer uma coisa que ele viu e que ele não está entendendo. Então, quando eu vejo um caipira numa charge, eu tenho que esperar, né, ver determinadas variedades ou variações que não são erradas, são características da manifestação linguística. Certo? E ali na charge, e também no texto do Patativa do Assaré, que é um poeta do meio rural, tá? Existem alguns vocábulos que foram modificados. Então, essa relação, tá? Essas associações, elas são pertinentes ou não. Aí você precisa, então, ter cuidado, tá?
Você precisa ter cuidado quando você as utiliza. Tá ok, gente? E vocês sabem melhor do que eu, porque vocês são professores, né? Alguns de vocês são professores também, que a grande maioria dos alunos, e especialmente hoje por causa dessa internet bendita, né? Acaba criando textos de maneira descuidada. Quer dizer, as pessoas não pensam no que escreveram. Ah, eu vi isso num filme. Ah, eu vi isso num programa. Ah, eu assisti uma novela e o personagem dizia isso, então eu resolvi também dizer. Só que aquele personagem é característico de uma região específica do Nordeste. E naquele texto que você está escrevendo, aquilo não é apropriado, a não ser que você crie em volta dessa associação léxica uma explicação semântica, para que a gente possa ler e saber e entender por que você utilizou aquele léxico, aquele vocábulo. Entenderam? Então, é preciso ter cuidado na hora que a gente estabelece essas associações ou quando a gente faz essas relações. Então, o que nós temos? O léxico, que é o conjunto de palavras, que aí você pode dizer, e expressões, né, existentes na língua de uma comunidade ou de um locutor. Tá? Pode ser uma coisa própria sua, né? Da sua identidade. E ainda é mais perigoso se for assim, né? E a semântica, que é a parte da gramática que se dedica ao estudo das relações dos significados. Então, vejam que você não usa um determinado léxico de maneira individual, tá? Você coloca aquele léxico, você coloca aquela associação, ou você cria uma associação, está dentro de um contexto. Pode ser um contexto de texto, tá? Pode ser um contexto de imagem, né? Pode ser um contexto de gesto, mas existe um contexto comunicativo, tá? Então, eu participei de uma conferência, né, um seminário, há pouco tempo atrás, e o professor começou o seminário fazendo uma pergunta, que era assim: vocês consideram o silêncio como discurso? Aí foi assim, um discurso total, né? Porque ficou todo mundo em silêncio. Porque nunca ninguém havia pensado nisso. Aí depois começou uma discussão em torno disso, né? Que não vem ao caso agora nós debatermos aqui, mas, semanticamente falando, o silêncio pode ser considerado um léxico, gente. Assim como a expressão do seu rosto, né, a sua expressão facial, também é semântica. Vocês concordam comigo? Então, às vezes, a gente diz assim, na época da minha mãe, na época da minha avó, era diferente. Bastava elas olharem e a gente já sabia se estava fazendo alguma coisa errada ou não. Não acontece isso? Vocês já não ouviram falar nisso? Já. Pois é. Então, aí Bastante. aí surgem, né, vários aspectos, certo? Então, vocês não podem hoje pensar na semântica apenas com palavras, tá? A palavra escrita, né, o verbo. Você tem semântica nos gestos, nas imagens, e isso foi uma contribuição da semiótica, como vocês sabem, tá? Então, vejam que nós temos aqui um exemplo,
tá? De campo lexical. Foi aquilo que eu disse a vocês. É a sinonímia. Então, terra pode ser solo, chão, né? Montanha, planície, território. Fogo pode ser calor, brasa, sol. Então, o campo lexical em volta de um determinado léxico, ele é muito amplo, tá certo, gente? Porque você pode fazer uma associação, como a gente costuma chamar, de mapa mental, certo? Então, quando você diz assim, olha, eu vou à praia, ou eu estou na praia. Então, aí a gente pensa, por exemplo, em sol, né? A gente pensa em guarda-sol, a gente pensa em bronzeador, em protetor solar, toalha, conchas. Então, observem que o campo lexical, ele é imenso, ele é gigantesco. Você pode trabalhar com vários tipos de associação. E essas associações vão transmitir um significado e vão dar um sentido para a sua mensagem. Então, é nisso que se concentra a semântica, tá? Nós precisamos usar os recursos, tá, que a língua nos oferece. Dentre esses recursos, tá, que eu não vou aqui debater, vocês têm aí no material de vocês, de estudo, e vocês já sabem e já conhecem, um dos grandes trunfos, né, uma das maiores ferramentas, um dos grandes recursos que nós temos ou são, né, as figuras de linguagem, tá? Quando você cria associações figuradas, tá? Exageradas, diferentes do literal, para, vamos dizer assim, reforçar o seu campo semântico. Então, o que é o grande problema da maioria das pessoas que produzem texto? Às vezes, você cria essas associações, elas não são comuns ou não são apropriadas para aquele tipo de texto, e você não estabelece no seu contexto, na sua mensagem, um esclarecimento semântico para aquilo que você está fazendo. E é aí que o revisor entra. Entenderam, gente? Pode repetir, professor? Posso. O grande problema de quem produz texto é que muitas vezes você utiliza essas relações aqui, ó, relações dos significados, você utiliza relações ou cria relações, tá? Que não são apropriadas para aquele contexto, para a sua mensagem. E aí, você não cria em volta disso um campo semântico capaz de fazer as pessoas entenderem por que você está utilizando aquilo naquele lugar, ou daquela forma. Porque se você criar esclarecimentos, né, no seu contexto lá, se você cria no campo semântico amarrações para aquelas relações que você está criando, tá tudo certo, porque aí eu vou entender, certo? Pode ser que eu não entenda completamente, mas aí eu vou entender pelo menos por que você está usando aquilo naquele lugar ou daquela maneira. Nós, tá? Especialmente professores, revisores, que leem muito ou que já estão há muito tempo nesse campo, nós fazemos isso até, às vezes, intuitivamente. Tá?
Então, se você criou essas amarrações semânticas e ficou tudo claro ali, por que você está usando aquilo naquele lugar, daquele jeito, está tudo bem. Mas se você não cria isso dentro do seu contexto, dentro da sua mensagem, aí eu vou dizer, não entendi nada. Por que tu estás usando isso aqui? Tá? Então aí nós vamos à definição de campo semântico. Olha, diferentes significados que essa palavra adquire de acordo com o contexto em que está integrada. Então, uma estrela, por exemplo, pode ser um corpo celeste, tá? Pode ser um esquema, pode ser um ator ou atriz, ou um cantor, uma celebridade, né? É um animal marinho, aquela estrela do mar, né? Pode ser um nome próprio. Então, aí vai depender da sua habilidade. E essa é a tarefa mais difícil do revisor. É ele buscar entender, né? É ele buscar verificar se há campo semântico suficiente para aquelas associações léxicas que o autor de um texto está usando. Então, foi aquilo que eu disse ainda há pouco para vocês, tá? Isso é amplo, não é apenas com os vocábulos, tá? Não é apenas com as associações. Às vezes, é com a apropriação da coisa. Então, por exemplo, você está escrevendo um texto formal. Aí você começa, a gente, no primeiro parágrafo inteirinho. Não está correto isso, está inapropriado. Porque se é um texto formal, você precisa utilizar a norma culta. E o agente, apesar de ser aceito na linguagem, é informal. Muito bem. Aí você está escrevendo um texto qualquer, que eu não sei ainda se é formal ou informal. Aí você vem no primeiro parágrafo. A gente. Passa para o segundo parágrafo, você diz nós. Implícito ou explícito, não interessa. O que é que isso vai causar em mim? Vai causar uma confusão, porque aí eu não vou saber se o texto é informal ou se é formal. Se eu tiver campo semântico suficiente para entender que aquilo é formal, eu vou mandar você retirar o agente e usar somente o nós. Que é o trabalho do revisor. Vocês entenderam, gente? Bem, então, olha, o que nós estamos tentando discutir hoje e esclarecer nessa aula de hoje é essa ideia do léxico da língua portuguesa, no caso, né? Quer dizer, todas as palavras e vocábulos que existem na língua portuguesa e as associações que você faz ao misturar esses vocábulos. Que tipo de semântica você criou, quer dizer, que tipo de significado e de mensagem, quer dizer, de sentido você estabeleceu quando você fez essas associações. E aí você pode trabalhar com as figuras de linguagem que vocês conhecem, né? Vocês podem trabalhar com a linguagem denotativa, ou seja, literal, e com a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. Então, todos esses recursos, tá? Eles estão aí à disposição de vocês na língua portuguesa. O problema é que nem sempre a pessoa que produz um texto tem o cuidado necessário na utilização desse campo lexical e acaba produzindo campo semântico confuso, dúbio, tá? Inapropriado. E é aí que o revisor
tem que atuar. Eu vou parar aqui a apresentação, tá? É claro que vocês têm mais coisas aí no material para ler com calma. Vocês farão isso, tá? Eu espero, né? E aí, hoje de tarde, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me acessem lá no chat ou no nosso Zap, tá certo? Apenas reforçando e reiterando o que eu disse ainda há pouco. Esse debate introdutório que está postado lá na plataforma, ele não é tarefa, então ele não é para ser respondido e postado, tá bom? O debate introdutório é apenas para ilustrar a nossa discussão. Então, vocês não precisam postar. Eu estou dizendo isso porque alguns de vocês postaram na semana passada, como se fosse uma tarefa com pontuação, tá? E não é. O que vocês precisam postar é a tarefa, onde está escrito lá, tarefa avaliativa. Aí sim você precisa responder e postar. Tá certo, gente? Professor, Ok, professor. professor, com Diga. relação à atividade 2, que já está lá, né, na plataforma, Sim, sim. tem 4 opções lá para a gente escolher 2 opções, é isso? E fazer? Isso, você tem 4 itens, você vai escolher apenas 2 para responder, não é para responder tudo, tá? Só 2. Ok, professor. E aí eu vou logo dizer uma outra coisa também. Era a mesma coisa que se estabeleceu na tarefa da semana passada. Vocês podem responder as 2 questões que vocês escolherem fazendo um texto só ou respondendo uma a uma, tá? Eu estou dizendo isso porque foi uma pergunta que me foi feita na semana passada. Você pode fazer um texto só, envolvendo todas as suas análises e respostas para as questões, certo? Só que não é todo mundo que consegue isso, porque você precisa ter um poder de síntese muito grande. E isso não é uma coisa muito comum nem muito fácil. Então, você se achar melhor, né, se for mais fácil para você, você responde as questões individualmente, uma a uma, tá? Então, como eu estou dizendo para vocês escolherem 2 questões, cada uma delas vai valer 3 pontos, porque vocês têm lá na tarefa um total de 6 pontos, né? Que somado com os 4 da semana passada, totalizam os 10 pontos. Ok? Ficou claro? Ficou, professor. Sim, professor. Ficou sim, professor. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje de tarde nós vamos estar no chat. Mas vocês, se estivessem assistindo aula presencial, estariam em sala de aula, realizando uma tarefa avaliativa. Então, vocês precisam utilizar esse tempo de hoje à tarde para adiantar as tarefas de vocês, que no caso aí é uma só com 2 itens. Então, procurem fazer isso, tá? Procurem adiantar a tarefa, para que vocês não se atrapalhem na hora que chegar próximo ao prazo, tá? Vão fazendo a tarefa aos poucos. A semântica, ela dá essa oportunidade. Ela tem essa característica. Então, vão fazendo a análise de vocês aos poucos. Lembrem dos exemplos, tá? É claro que vocês não vão ter tempo de ler todo o material que está na plataforma, porque ele é longo. Mas vocês têm um vídeo da aula, que eu vou postar ainda hoje, tá? Mesmo que eu não consiga postar logo no início da tarde, até o final da tarde ele entra na plataforma. Aí vocês assistam, porque é mais fácil, tá bom? De fazer a revisão, que eu quero dizer, né?
Tá bom, professor. Mais alguma pergunta? Alguém ficou com mais alguma dúvida ou com alguma dúvida? Não. A única coisa que eu fiquei meio confusa, professor, era o seguinte. O senhor disse que o senhor participou de uma palestra, né, em que o silêncio podia ser considerado também um discurso, alguma coisa assim. E aí o senhor disse que o silêncio poderia ser considerado também um campo lexical. Não. Aí eu fiquei confusa. Ele é lexical ou ele é só semântico? Não. Olha só. Quando você pensa em léxico, você pensa em palavras, né? Tá? Que esse é o significado de léxico. O que eu disse foi que o professor começou a palestra dele fazendo essa pergunta. E não foi léxico. Ele perguntou: vocês consideram o silêncio como discurso? E esse silêncio, ele é campo semântico, tá? Então, se você fizer uma relação, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Uma associação criativa, você pode, inclusive, dizer que o silêncio é um campo léxico, porque ele cria significado. Então, ele não é um léxico igual uma palavra, um vocábulo, entendeu? Mas ele é uma expressão que cria significado. Então, ele estabelece um campo semântico. É como, por exemplo, um gesto, uma imagem. Aquilo não é palavra, aquilo não é um léxico, mas é um campo lexical. Tá? É um recurso linguístico que produz significado. Entendi. Eu pensei que essas outras formas, como o silêncio, uma expressão facial, um gesto, se encaixasse apenas no campo semântico. Não, veja bem, Beatriz, eu disse uma relação criativa, uma associação criativa, tá? Porque quando a gente diz léxico, a gente está pensando em vocábulo, em palavra. Mas aí, nós estamos também pensando apenas na linguagem verbal. Quando a semiótica existiu ou apareceu, ela expandiu isso aí. Ela disse, não, gente, não é só linguagem verbal que existe. Essa linguagem visual, gestual, ela também é percurso gerador de sentido. Tá? Então, isso tudo é campo semântico. Mas se você fizer uma associação criativa, tá? Que muita gente vai dizer, não, isso está errado, isso está incorreto. É porque é uma associação criativa, né? Você pode dizer que o silêncio, a imagem, o gesto é campo léxico, se você ampliar a ideia de léxico, tá? Entendi, agora fez mais sentido para mim. Então, foi isso que ele fez, tá? Isso que o professor tentou explicar, tentou passar, né? É claro que se você disser assim, olha, o silêncio é um léxico, aí vai todo mundo dizer, ó, ficou doida, né? Isso aí tá errado, não é assim. Então, foi o que eu acabei de dizer. Ele fez a pergunta, e quando ele deu as explicações e fez a discussão que ele queria fazer, ele criou um campo semântico em torno da mensagem que ele queria, né? Então, ele usou algo que seria considerado inapropriado, mas criou campo semântico suficiente para que nós pudéssemos entender o que era que ele estava tentando dizer, entendeu? Entendi. Agora fez mais sentido para mim, que eu tinha ficado confusa. Que bom. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Se não tem nenhuma pergunta, eu vou interromper aqui a nossa gravação, tá? Só para não ficar muito pesado o vídeo.
Professor, a partir de que horas o senhor vai estar no chat? 1h30. Andressa, 1h30. É 1h30, tá?